Olá, olá a todos, como vocês estão? Aproveitando aí mais uma segunda-feira com muita reflexão aqui na página Filosofia hoje, com as nossas lives. E estou trazendo aqui o Gelson Weichenfeld, espero ter feito a pronúncia correta, né? Eu até estava falando aqui com ele antes para a gente não correr o risco aí de estar pagando um mico aí e estar falando errado. E também o amigo Luan Oliveira, que foi quem fez o intermédio de conseguir trazer aqui o filósofo dos quadrinhos, né, reconhecido internacionalmente, e com uma jornada assim que eu tenho só que admirar, porque eu sei o quanto que é difícil. Né? Lá em 2011, quando eu comecei Filosofia Hoje, né, a nossa página, eu trouxe a ideia de falar das minhas paixões, filosofia e games, né? Mas nunca levei isso à frente academicamente, porque sabia a barreira que enfrentaria. A própria minha dissertação de mestrado, que foi sobre a filosofia nas redes sociais, um campo, vamos dizer assim, muito mais coerente e tudo mais, já enfrentou uma resistência muito grande na academia brasileira, que nesse sentido era um pouco conservadora em relação a temas. Ela quer que tu fique falando Kant, Hegel, Hegel e Kant, Kant, Hegel, Marx, Kant, Adorno, Aristóteles, Platão, sabe? Parece que tudo tem que ter essa referência que é boa, é louvável, mas ao mesmo tempo perde de discutir conteúdos que estão sendo discutidos no Canadá, na Finlândia, no Reino Unido, né? Como, por exemplo, a influência dos super-heróis aí, vamos dizer, na cultura, no pensamento ético, na política, etc, etc. O Gelson, olhando aqui o currículo dele, espetacular, tem lá a sua, vamos dizer assim, monografia ainda pensando lá entre Karl Marx e Feuerbach. Aí imaginem, vamos dizer, o grande leque intelectual que temos aí. E depois, então, já no mestrado e doutorado, fazendo estudos relacionando os super-heróis e os quadrinhos com a filosofia e a educação. Hoje é pós-doutorando, né, na Fevale, com bolsa no CNPq, e está aqui para falar conosco, então, vamos dizer, um pouquinho de o que a gente encontra de filosofia na obra dos super-heróis, o que os super-heróis nos fazem filosofar. Gelson, mas a primeira pergunta que eu faço aqui para todos os meus convidados, até para, primeiramente, provar que tu não é um robô. A internet está cheia de robôs, né? Robôs que fazem de tudo, robôs que vendem coisas, robôs que roubam dados, robôs que influenciam em eleições, né? Então tem que provar que tu não é um robô, tu que curte esse meio da ficção, sabe? Tá cheio de robô por aí. E também, claro, para ir quebrando o gelo aqui e fazer a nossa live aquecer, trazer mais gente para cá. Você que está assistindo, então já dá o like agora e chama os amigos para assistir com a gente, tá? Gelson, qual é o teu filme favorito e por que esse é teu filme favorito? Por favor. Cara, falar de filme favorito, assim, é bem complexo, assim. Dentro da cultura pop, assim, dentro de adaptações de quadrinhos, eu gosto muito de Watchmen. Eu acho que, assim também como V de Vingança, são duas adaptações que eu gostei muito, né, dos quadrinhos para o cinema, e que trazem questões bem emergentes, questões sociais, temas políticos, que é uma questão que eu gosto muito, né, dentro do campo da filosofia. E são temas bem atuais que dá para trabalhar, filosofar em cima disso, né, refletir sobre diversos temas aí abordados, como ética, justiça, moral, sociedade, o que fazer, né? E sei lá, quando eu vi aquela primeira vez, eu fui conhecer o Snyder por ali e fiquei apaixonado por aquele filme. Também foi um dos meus primeiros DVDs de filmes que eu comprei, e depois continuei com essa coisa de comprar sempre DVD, até filme ruim. E eu acho que é esse, assim. Então, tá certo que eu adoro também a trilogia de Volta pro Futuro, que é minha paixão, assim, desde pequeno, né? Eu sempre quis ter um DeLorean, mas em filme de super-heróis eu fico ainda com Watchmen.
Beleza, eu acho um filmão, né? Porque ele coloca os heróis ali com dilemas, né? Mostra eles, vamos dizer assim, menos heróis, mas ainda super, vamos dizer assim. Até tem algumas análises. Uma vez eu me lembro da leitura de um artigo, estava em inglês, e era justamente ali no sentido de cada personagem poderia ser amparado ou atacado por determinadas correntes éticas, filosóficas, né? É um filme que nos leva também a essas reflexões e tal. Luan, Estou aqui, estou ajeitando então meu telefone só. agora é a tua vez aí de fazer a pergunta para o professor Gelson, por favor. Boa noite, Fábio. Boa noite ao Gelson, né? Porque o Gelson a gente pode dizer. O Fábio, eu vou contar uma história rapidamente antes. O primeiro avaliador científico meu de trabalho dentro da academia, só para o Fábio saber, foi o Gelson, viu? Sério? Lembra, Gelson? Lembra na mostra da EST 2015, quando a gente não tinha. Eu não tinha cabelão ainda, usava roupa socialzinha. Era uma roupa ridícula aquela. Imagina, Fábio, com roupa social numa moto de quadrinhos. Imagina a cena. Ai, ai, lá na EST 2015, né? E depois disso tudo, eu e o Gelson nós trabalhamos, Fábio, como avaliadores de trabalho, viu? Ano passado nós tivemos uma grata alegria de avaliar trabalhos da Mostra Tech Júnior. Na Mostra Tech geral também, né? Como fomos avaliadores da mesma banca, né, Gelson? Curiosamente, né? Para ver como é que o mundo dá as voltas, né? Imagina dois filósofos, Fábio, avaliando o trabalho científico. É uma situação bem curiosa, né? Mas aqui não é mostra científica, tá, Gelson? Aqui é momentos de recontratação e emoção para estar junto ao teu lado. Sabe que a nossa amizade é muito boa, assim, de muito tempo, assim. Mas o que eu te trago é a seguinte questão, né? A gente tem notado que tem discussões éticas e políticas hoje, né? Dentro das obras de quadrinhos, né? Principalmente super-heróis, né? Além dessa influência, né, inegável na nossa sociedade, né? Mesmo pouco usado na universidade, como a gente falou antes na live, né? Nosso bate-papo antes, né? Agora vem a pergunta. O que falta dentro da academia por parte dos filósofos é estudarem ou dar atenção ao quadrinho, né? E por parte do ensino da filosofia, né? Por que eu trago essa pergunta para o Gelson, né? Por que no mundo de hoje a gente vê nas universidades, né? A falta do quadrinho, né? A falta dos animes, né? Muitas vezes também, né? O Gelson pode dizer melhor que eu. A gente vê muitas pessoas usando a Mafalda como exemplo de quadrinho, né? Exemplo assim, o pensamento da Mafalda se buscou através da tal ideia. Mas por que não é trazido outros desenhos, né? Como os desenhos japoneses, ou mangás, ou Super-Homem, como exemplo de simbologia, assim, para ser usado num debate filosófico, Gelson? Então, Lu, agora fiquei surpreso em saber que eu, que eu fui teu primeiro avaliador, cara. Isso foi lá em 2015, né? 2015, lá na Este. Lá na Este. 2015, lá na Este. Eu acho que foi um dos primeiros colóquios que a gente estava Colóquios. organizando. Exato. E aí entra, né? A ideia do colóquio foi mais ou menos isso, começar a fazer discussões dentro do mundo acadêmico sobre cultura pop, não só quadrinhos, mas só em cultura pop, porque no Brasil existe, hoje até tem mais, grupos de pesquisas, né, que discutem cultura pop, não só quadrinhos, mas música, filmes, séries, novelas, memes, né, o quanto tudo isso é cultura pop também. Primeiro, acho que a gente tem que ver um pouco dessa questão da cultura pop no meio educacional, né? Que o quanto ela é mal vista, né? Ainda hoje, né? É mal vista, e ainda mais os quadrinhos, né? Hoje, bom, aqui no Brasil a gente tem até curso superior de cinema, né? Mas não tem curso superior de quadrinhos como tem na Bélgica, como tem no Canadá e em uma ou outra universidade norte-americana, né, que vai fazer trabalho para ser editor ou até pensar nessa questão do grafismo de uma página de uma história em quadrinho. Bom, os quadrinhos eles chegaram no Brasil com uma bomba, né? Todo mundo queria consumir a partir da década de 40, principalmente com as aventuras de super-heróis, né? Não que o quadrinho já não existia antes aqui, nós podemos esquecer de Angelo Agostini, né? Que já fazia
algumas artes em sequência, né, a arte sequencial, que assim é conhecido a arte, né, de quadrinhos, e com a invasão, né, norte-americana, principalmente dos super-heróis aqui no Brasil, se criou uma grande crítica a esse objeto, a esses personagens. Só para ver aqui, nós três somos gaúchos, né, e essa crítica surgiu primeiramente aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que saiu no jornal Correio do Povo, que dizia ali uma associação de pais, mestres, juntamente com o clérigo católico da época, né, fazer algumas críticas pesadas às histórias em quadrinhos, dizendo que quem lia histórias em quadrinhos, né, ficava lerdo, né, que causava lerdeza. Isso a minha mãe, né, falava muito de mim, meus tios também preocupados com a minha educação, porque eu lia muito quadrinho, que eu ia ficar lerdo, né? O quanto essa crítica, né, se torna algo cultural e vai, né, para o interior, e ainda hoje no interior do Rio Grande do Sul tem isso muito forte. Outras dizendo que trazia toda uma característica do Império norte-americano, que não dá para dizer que não havia isso, né? Existe até um plano do governo norte-americano, que agora não vou lembrar, principalmente da década de 50, 60, né? Que é para fazer apologia ao modelo de vida norte-americano, principalmente para combater os movimentos comunistas e tal. Então a Disney entrou nisso, a DC, a Marvel entraram tudo nisso. Também falava dessa questão de que incentivava, né, fazer apologia à criminalidade, à violência, e que incentivava hábitos estrangeiros, enquanto hoje isso é de suma importância, né, a gente entender esse mundo globalizado, entender e ter hábitos, né, de outras culturas, para a gente poder se comportar melhor diante do outro. Então, existiam essas críticas muito fortes. E na década de 50 veio aquele livro A Sedução do Inocente, que caiu como uma bomba aqui no Brasil, que até o Senado entrou na jogada, fazendo algumas avaliações e vendo, né, de que forma as histórias em quadrinhos possam prejudicar a formação de crianças e adolescentes. E na época o senador foi o Gilberto Freire, mesmo cara da Casa Grande Senzala, né, o escritor que ficou à frente, né, na época era senador, ficou à frente desse estudo e comentou que as histórias em quadrinhos não são boas nem más, depende de quem faz o uso dela. Mas ali já vai mostrar os primeiros impactos, né, os primeiros estudos sobre o uso de quadrinhos em ambiente escolar. Porém, e foi a favor até do uso de quadrinhos em ambiente escolar. Porém, a crítica, né, e essa cultura negacionista, olha só como a gente tem essa cultura negacionista muito forte, né, dominou o território, principalmente escolar, que o quadrinho só entrava em sala de aula escondido dentro de um livro. Isso acontecia comigo, né? Eu fingia que eu lia o livro lendo uma história em quadrinho. E se criou essa cultura dizendo que o quadrinho não serve para nada. Ou que o quadrinho de super-herói incentiva a violência, né, e não tem como aprender com aquilo ali. Mesmo que alguns livros a partir da década de 80, né, aqui no Brasil, tinha muitas tirinhas, né? O Luanto mesmo mencionou a própria Mafalda, né, que é uma personagem riquíssima, né, aqui da nossa América Latina, e o quanto ela é importante, né, para usar principalmente nas aulas de filosofia, como também Maurício de Souza e tantos outros personagens, né, que as suas tiras foram paradas principalmente nos livros de português, né, além de incentivar o hábito de leitura, mas também para incentivar algumas reflexões gramaticais e tais, que vinham auxiliar o professor e o aluno a entender melhor aquele conteúdo, mas ficou somente por ali. Eu fiz um mapeamento juntamente com um grupo de pesquisa que eu faço parte, juntamente com o mestre em História lá, o Thiago Arcanjo. A gente fez um levantamento de estudos e pesquisas, né, que falavam no campo educacional, que falavam sobre o uso de quadrinhos em ambiente escolar.
E existia muita pouca pesquisa também em relação a isso. Talvez por 2 motivos, né? Primeiro, há uma crítica no mundo acadêmico a respeito disso, né? Ou, né, não tinha nenhum pesquisador, né, dentro do mundo acadêmico que tinha esse conhecimento na cultura pop e assim poder propor algum tipo de pesquisa, né? São dois vieses, tá, dentro do mundo acadêmico. A crítica, né, o preconceito, sim, isso existe, é muito forte nos campos educacionais e até hoje no mundo acadêmico, principalmente das ciências humanas, é muito forte isso. Por desconhecer esse conteúdo que está ali dentro, né? Como tu vai ser um orientador, e hoje, né, eu estou do outro lado, né? Eu já orientei, né, TCCs e co-orientei dissertações de mestrado, e eu sei que é complicado para o orientador não conhecer o tema, né, do seu orientando e o quanto tu possa trabalhar. Então, se tem essa questão de ter uma zona de conforto, né, do pesquisador, dizendo, não, tu só vai pesquisar aquilo que eu entendo ou aquilo que eu pesquiso, senão nem te aceito e nem te oriento. Isso tem também muito. Tem essa questão do preconceito ao objeto cultural, né, muito forte isso, infelizmente. Né? E também não temos tantos pesquisadores, né, que conhecem cultura pop, né, no mundo acadêmico. Então aquela geração que nasceu no final dos anos 70, início dos anos 80, que pegou o boom da cultura pop, né, com quadrinhos, cinema, games, né, RPG, esta galera é hoje a galerinha de acima de em torno de 40 anos, que muitos deles fizeram, né, mestrado e doutorado e estão entrando no mundo acadêmico hoje, né? Então já são algumas portas sendo abertas para esse tipo de discussão. Nós estamos atrasados em relação a isso? Sim, nós estamos bastante, né? Tipo, aqui no Brasil se começou a pesquisar quadrinhos pela comunicação, tá? E não foi assim tão longo assim, foi recente, assim, a gente olha ali, tem algumas publicações no final da década de 70, como o livro Shazam, do Álvaro Moya, depois dali a década de 80 um outro livrinho, 90 quase não tem pouca coisa, nos anos 2000 começam a ter, lá pelo ECA em São Paulo, né, que tem aquele boom por causa do cinema também, né, e o impacto econômico que esses objetos dão, peraí, a gente tem que estudar isso. E no campo de educação também foi não pelos cursos de licenciatura, né, ou cursos pedagógicos, e sim pela comunicação. E ainda hoje, né, ainda muitos livros publicados sobre educação e quadrinhos são do pessoal da comunicação. Então, que não tem, digamos assim, aquela experiência didática de estar em sala de aula para aplicar mesmo aquilo, né? Só para ver que aqui no Brasil a gente tem poucos estudos falando sobre essa aplicabilidade do uso de quadrinhos em sala de aula. Eu consigo teorizar que é possível fazer sobre isso, mas como utilizar isso em sala de aula? Então, assim, são esses vieses assim que eu vejo. Existe um preconceito, um não conhecimento, né, do assunto e também, assim, poucos pesquisadores que conheçam muito bem isso e que se dedicam a pesquisar esse tipo de tema. Certinho, obrigado, Gelson. Ali quando tu falaste, eu me lembro uma vez, assim, quando numa escola, num sábado letivo, eu e um outro professor de história, professor de filosofia, professor de história, resolvemos falar uma aula sobre a história e a influência dos videogames, né, no passar dos anos. E aí levamos, né, um Super Nintendo, igual esse aqui que está atrás de mim ali, né, um Nintendo 64 e um Nintendo Wii U, assim, para representar as gerações, explicar a mudança dos controles, dos jogos, a influência na sociedade, né, e explicar o peso da filosofia nas mídias sociais. Aí, quando foram chegando os alunos, como era assim, era um sábado letivo, aí tinha várias oficinas, os alunos chegaram, assim, alguns a desconfiar, não, mas o que é isso aqui?
Videogame, professor? E a gente vai jogar na aula? Daí sim, porque a mídia videogame, embora a geração atual é uma geração que prefira assistir do que jogar, o que é curioso, muito mais gente assiste jogos, né, no YouTube, na Twitch, do que propriamente joga, né? Esse é um fenômeno interessante para nós dos anos 90, isso é meio impensável, né? Mas que acontece hoje na geração. E não, vocês vão jogar, é uma mídia que ela só se completa no ato de tu jogar. É que nem um livro, não adianta tu só ficar olhando para ele, tu tem que ler, né? Tu fica só olhando para o filme, são mídias diferentes e tal. E aquilo causou um espanto. Teve alguém lá da supervisão que veio até ver, porque poderia ter algo errado, como assim? Os professores trouxeram um videogame para aula e tal. Né? E os quadrinhos, eles ainda causam certos... Tu falou ali em trazer escondido no livro, olha só. Mas eu vejo que é limitado, né? Eu me lembro muito... eu vi ali a Juliana botou, né? Kevin Mafalda. Tem até do Asterix, assim, aparece às vezes, de vez em quando, alguma coisa do Charlie Brown, né? Mas o quanto ainda é muito, muito, muito restrito, né? E isso aí, e precisa ser desmistificado. Olha o Snoopy ali. Né? Grande presença, né? Então eu gostaria de dizer para ti o seguinte, né? Eu trabalho com crianças e adolescentes, né? E sempre vejo que eles sempre gostam de um ou outro herói. E agora, por exemplo, né, tem essa questão também de se reconhecer no herói. Pantera Negra, um trabalho impressionante, né, quando esse filme estourou ali, né, principalmente para os jovens da negritude, fez toda a diferença o Pantera Negra, algo assim que a sociedade, de certa forma, precisava ver, precisava discutir, né, porque a gente vive numa época de abandono paterno, né. Muitas vezes daí o jovem vai gostar, né, de figuras, de jogadores de futebol, de artistas, só que aí a rede social sempre escancara podres, sujeiras deles e etc. E muitas vezes é num super-herói. Eu citei aí o Pantera Negra, mas tantos outros, né, que o jovem vê alguma referência, uma referência moral, uma referência da ideia de bem, uma referência na ideia do por que lutar, por que ser bom vale a pena e etc. Muitas vezes os jovens veem essa referência num super-herói, né? Aí eu quero te perguntar de que forma os super-heróis podem ser considerados modelos para a formação das crianças e adolescentes. Por favor. Bom, aí são dois momentos da minha pesquisa, né? A primeira parte, a minha pesquisa de mestrado, a segunda parte, a minha pesquisa de doutorado. Quando eu estava fazendo filosofia, eu fui jogado em sala de aula e numa escola onde eu estudei, na cidade de Montenegro, né, mais aqui para o interior, não tão longe, 1 hora mais ou menos de Porto Alegre, e eu acho que na segunda semana, ou na primeira semana de aula, a coordenadora pedagógica me chamou, né, me apresentando um abaixo-assinado dos alunos pedindo para eu sair da escola, que eu estava sendo muito chato. Isso foi no meu estágio, aqueles estágios obrigatórios que a gente tem que fazer. E naquele momento eu vi assim que, uau, sabe, eu não estou conseguindo trazer um significado para aqueles alunos. Lógico que primeiramente eu xinguei eles mentalmente para não querer mais. Mas naquele momento eu dei minha aula que eu tinha que dar e eu fui para casa e fiquei refletindo sobre, e eu acho que vocês devem concordar comigo que o quanto na filosofia é importante essas crises, principalmente as crises existenciais, né? Vamos chamar Sartre aqui, para a gente começar a refletir sobre o nosso status quo, que a gente está no nosso modus operandi, e repensar nossas atitudes, principalmente como docentes, né? Eu, hoje, como um doutor em educação, eu sempre falo nas formações de professores que quanto o professor, nesses momentos de crise, ele tem que pegar isso como aprendizado e refletir a sua aula. E foi nesse momento que, reassistindo um filme lá da primeira, né, trilogia do Homem-Aranha, lá, o primeiro filme, eu escutei a frase que eu vivi escutando, que eu vivi lendo, né, por quase 30 anos da minha vida, a frase que notei a vida do personagem Peter Parker a se tornar o Homem-Aranha. Com grandes poderes, trazem grandes responsabilidades. Isso aqui, caralho, meu, isso aqui tem
tem algo de filosófico. Foi a primeira vez que eu, né, olhei com aquela frase com um olhar mais crítico. Assim, pô, peraí, isso aqui tem muita questão que dá para se trabalhar. E aí eu montei a minha disciplina, a minha próxima aula com isso. Eu trouxe o trecho do quadrinho, trouxe o trecho do filme e causou aquele espanto, como você, né, fez, causando espanto com o Games. O pessoal ficou assim, como assim? Homem-Aranha, trazendo um quadrinho do Homem-Aranha e tal. E trazendo o trecho do filme do Homem-Aranha. Até então eu não expliquei nada, simplesmente eu falei, gente, presta atenção, passei os slides das primeiras páginas do quadrinho de 64, né, do Homem-Aranha, e depois eu passei trecho do filme, o pessoal todo um olhando pro outro, aquela estranheza, e o quanto é bacana causar estranheza na filosofia, né, lá na introdução da filosofia a gente fala muito disso, e aí eles começam a questionar, eu comecei a questionar, tá, o que significa essa frase? E aí começa uma boa discussão, e muitos depois começam a trabalhar em cima disso. A gente ficou umas 3 semanas trabalhando. Questões de representatividade, é um adolescente, ele sofre bullying em sala de aula, tá? Ele passa pelos mesmos problemas que nós passamos. E aí vem essa questão de simpatia, representatividade, né? E aí você começa a ver assim, pô, se a minha história é parecida com a dele, por que eu não posso seguir alguns passos que o personagem está fazendo, entrando como modelos? E aí entra, né, no meu mestrado, que é bem mais ou menos isso que eu queria trabalhar, que os personagens das histórias em quadrinhos, eles trazem grandes referências, né, eles vão muito além do entretenimento, né, eles são modelos vivazes, né, do que nos acontece no nosso dia a dia, e tratando com vários temas, né, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, dentro da sociedade, da família, relacionamento, questões políticas, questões éticas, né, questões sobre a existência, a identidade. Então, tudo aquilo que a gente vivencia, discute, que a gente, né, bate de frente, os personagens das histórias em quadrinhos também passam. E aí, lendo Aristóteles, né, que é um filósofo que eu gosto muito, principalmente na ética e na política, se não me engano, na ética, no livro 2 ou 3, está falando sobre essa questão do modelo, né, o quanto é essencial para os jovens terem modelos de virtudes, para esses jovens poderem seguir, né, imitá-los, né, adquirir aquelas habilidades e poder ter essa habilidade, né, ser hábeis naquilo. E depois, né, também se tornarem modelos para aquela polis, para aquela sociedade. E eu comecei a pensar naquilo assim, poxa, cara, o quanto hoje é difícil a gente ter modelos, né, porque somos de carne e osso e a gente muitas vezes cai em tentação, a gente erra. E o quanto é difícil a gente ser modelos hoje, ou encontrar algum modelo, né, na nossa sociedade. Por que não a ficção? E aí, olhando um pouco o meu histórico também, porque eu sempre eu assisti muita animação, Thundercats, He-Man, Transformers, ele lendo muito quadrinho, e diante de muitas situações, né, eu me colocava no papel, né, do personagem. Se o personagem, quer dizer, né, incorporava o personagem. Se o personagem estivesse aqui, o que ele faria? Então, quando eu vi, eu estava me relembrando, né, fatos históricos meus, que eu já utilizava os super-heróis como referências, como modelos, para poder agir de forma correta, né? Então eu tinha sempre esses personagens como uma fonte de inspiração. Por que não eles não possam ser fonte de inspirações, né, para outros? E aí tu vai fazendo a pesquisa, né, tu vai ver que tem questões de representatividade, a questão afro presente no Pantera Negra, no Falcão, na Tempestade, a própria questão, né, do movimento, discussões de gênero, né, não só falando de feminismo, falando de discussões de gênero, tanto com a Mulher Maravilha, a Tempestade, Jean Grey, sabe, são grandes personagens que vão trazer esse tipo de discussão. A questão de ética, moral, justiças e discussões a respeito disso, está muito dos personagens, né?
Vamos olhar tanto o Homem-Aranha, o Superman, o Batman, os X-Men, que eu faço essa análise, né, na minha dissertação, que até trouxe isso nas minhas 2 publicações, né, que são meus 2 primeiros livros que saíram. Então, quanto essas questões estão presentes, e sim, o pessoal está lendo quadrinhos, né, já dizia Stan Lee, porque se sentiam, né, um pouco daquele personagem, ou se via um pouco de si naquele personagem. E aí eu vou trabalhar na minha tese, né, de doutorado, que o quanto esses super-heróis possam vir se tornar modelos, né, para criança e adolescente em situação de risco. Então vou pegar diversas situações de risco na qual aquele grupo especial que a gente fica trabalhando está vivenciando ou vivenciou, e a gente faz um recorte então nos quadrinhos quais são os personagens que passaram por aquilo ou algo parecido e apresentamos para eles. Então é o bacana que novamente tem um espanto, e se tem aquela questão assim, meu Deus, eu não sabia que os super-heróis passaram por algo, né, como eu estou passando ou estou enfrentando. Eu vou chamar isso de fase pré-capa, né, antes dos super-heróis se empoderarem. E aí tem o empoderamento do indivíduo, né, não como super-herói, mas primeiro o empoderamento dele de enfrentar essas situações de adversidades sociais. E aí ele se empodera e se torna um herói, né, que todo mundo almeja que ele se torne naquela ficção. Mas e aí tem um ponto de virada, né, onde esse herói se torna, né, um ser resiliente, e o quanto ele possa vencer, né, um modelo para aquelas crianças e adolescentes, porque o modo dele agir diante das adversidades, né, não é utilizando superpoderes, né, é algo que qualquer ser humano não ficcional né, possa vir fazer. Então, o quanto dá para estimular, né, crianças e adolescentes observando as ações desse personagem, como ele consegue se sobressair a determinadas situações. E minhas pesquisas vão provar isso, e depois pesquisas de outras pessoas que utilizaram essa como base, né, também vão demonstrar que sim, né, é riquíssimo esses personagens da cultura pop para utilizar, né, tanto no campo educacional ou no campo social, para auxiliar no desenvolvimento, né, humano desses. Vamos lá, obrigado, bacana. Cara, o pessoal que está colocando ali perguntas, comentários, fiquem à vontade, por favor, no final vamos responder todas elas dentro do possível, então continuem acompanhando e chamando mais gente aqui para participar da nossa live, que tá bacana, tá diferenciada, tão diferenciada quanto é a pesquisa do Gelson, né, que já está lá no pós-doutorado, que é muito bacana, abrindo um espaço, vamos dizer, de discussão dentro da academia, dessa importância, né, dos super-heróis, que todo mundo tem alguma história, alguma frase de super-herói aí para estar discutindo, né. Outra coisa até, eu tenho aqui sobre a minha cabeça também ali a obra do Harry Potter, né, acho que é algo que daqui a alguns anos também vai ser uma grande referência, vai gerar uma grande discussão e etc. Os filósofos, no geral, têm que estar atentos à cultura pop, até para poder fazer uma crítica a ela, porque de fato são os produtos que mais nos chegam, né, e que chegam a mais pessoas. Até aquela crítica que tu falaste lá no início, né, de porque está passando as ideias do imperialismo americano e etc, etc. Sim, está fazendo isso. Por quê? Para quem? Como? Onde? Quais medidas podem ir na contramão disso? A gente tem obras brasileiras muito bacanas, né? A Maurício de Souza aí é um baita exemplo, né? E a gente torce assim para ver também outras coisas brasileiras na tela, no Netflix também, e tal, etc. Então, vamos dizer assim, é um campo muito fértil. A próxima pergunta que eu queria te dizer é o seguinte, ó. Já que tu falaste ali de Homem-Aranha e tal, eu acho que esse é um dos principais exemplos, né? Que muitas vezes, né, não é os poderes que encantam, né?
mas sim a identificação que a gente cria com histórias de super-herói. Tá? O Homem-Aranha, a gente sabe, ele é ali, super poderoso, vence os inimigos, mas não tem grana, né? Tem toda uma dificuldade ali de pagar suas contas no final do mês, como todo jovem, assim, adolescente, indo para a fase adulta, né? Do outro lado tem o Batman, esse paga as contas dele em dia, em compensação ele não consegue se relacionar com ninguém, né? Ele não tem namoro, ele não tem amigos, ele é aquele cara fechadão ali e tal. Quais paralelos tu acha mais interessante, né, que ocorrem entre a vida dos personagens e a vida real de cada leitor que tu acha que pode ser trabalhado em sala de aula? Por favor. Nossa, dá para trabalhar tanta coisa. Se eu começar a listar aqui, a gente vai passar horas aqui. Pô, tu comentou tanto na questão do Homem-Aranha como do Batman, né? São dois personagens que eu consigo observar primeiro como o Homem-Aranha, né? E a sua teia aristotélica, que é aquele que pensa na polis, aquele que diz eu sou amigo da vizinhança, aquele que, como Aristóteles fala, né, precisa usar as suas habilidades em prol da polis, em prol da sociedade onde vive. O Homem-Aranha é muito bem nisso, né? E mesmo com todas as dificuldades que ele está passando, e a contraponto nós temos o Batman, aquele cara mais recluso, aquele cara mais reflexivo, um ser kantiano, né? Quem olhar Kant também bem recluso, né? Mais racional, mais na dele. Porém, nós temos duas editoras, tanto a DC, né, com Batman, e a Marvel com o Homem-Aranha, que trouxeram aspectos sociais diferentes, né? O quanto a DC sempre estava trazendo esses super-heróis baseados dentro de mitologias, né, como referências mitológicas muito fortes, que não tem esses problemas econômicos, esses problemas sociais. Vai nascer a Marvel na década de 60, né, a DC em 39, né, a Marvel na década de 60 já vai pegar todo um outro hype com movimentos sociais, discutindo essas questões sobre racismo, diferença, bullying, problemas sociais, que a DC começa a discutir meados da década de 70, começa a trazer essas questões. Então são dois aspectos de produtos diferenciados com ideias diferentes. Bom, os super-heróis dá para discutir tantas coisas, né? A gente pode falar aqui sobre a questão da representatividade feminina, né? A representatividade de gênero, a questão racial, a questão de identidade, o quanto eu gosto muito de ver o Hulk e discutir essa questão de identidade, quem sou eu, e depois já tem vários outros personagens discutindo esses temas. Nós vamos ter hoje a Kamala Khan, né, que é a nova Miss Marvel, trazendo questões tão atuais, né, sobre bullying, antissemitismo, o aceitar o próprio corpo, né, derrubar essa questão estereótipa do que é um corpo ideal. Então são tantas questões que a gente possa estar utilizando e nos fortalecendo, né, individualmente, utilizando esses personagens como recursos, né, psicológicos, né, de amparo, de empoderamento, de querer verdadeiramente dar um ponto de virada em nossas vidas, né? Eu sempre li muito Homem-Aranha e X-Men, né? Foi minha das primeiras leituras e sempre me espelhei muito ali, né? Assim como o Homem-Aranha, que eu estava comentando, eu também sofri bullying, né? Eu era mais a gente não chamava na época de nerd, a gente chamava de CDF aqui no Brasil, né? Hoje nerd virou uma coisa muito da moda, mas o quanto ser CDF ou ser nerd na década de 80 era algo bem pejorativo. Eu cheguei a sofrer violência física por causa disso, né? E eu tive que me apegar a alguns personagens e pensar o que isso faria. Então, eu vi muito isso acontecendo, o que aconteceu comigo, né, nas histórias em quadrinhos, tanto dos X-Men e como do Homem-Aranha, principalmente Homem-Aranha, e me vi muito ali naquelas histórias. Então, hoje nós vamos ter um mundo sendo discutido nas histórias em quadrinhos. Eu falo que dentro das mídias, tirando as mídias
os news, né, que dão o noticiário. As histórias em quadrinhos são as primeiras mídias de produção de massa que vão adaptar questões atuais, sociais, econômicas ou históricas e adaptar de uma forma mais rápida, né, para o meio de produção de massa. Eu me lembro quando aconteceu a queda do atentado, né, às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, se eu não me engano foi menos de um mês, saiu uma história do Homem-Aranha com a capa preta, né, de luto, falando sobre isso. Então hoje nós temos assim, eu falo que as histórias em quadrinhos é a primeira mídia em massa a reproduzir questões emergentes de cada período. Né? Então o quanto é um grande objeto para um historiador, né, olhar e conseguir tirar muito conteúdo ali para suas aulas, né, de história, o contexto social para sociologia e para poder discutir isso, a questão filosófica, né, falando sobre esses valores históricos, morais, e aí discutir o que é moral, o que é ética, a questão de justiça, a questão de identidade, a questão de representação, tantas coisas estão ali. Mas também tem ali os professores das exatas que estão ali, né, falando assim, a velocidade do flash é a velocidade da luz, né, a do mercúrio é a velocidade do som. O que é isso? Como se faz esse cálculo e tal? O Aquaman nadando nas profundezas, será que o corpo dele não deve ser muito forte para poder conseguir nadar sob a pressão marítima? Né, e começar a fazer esse tipo de cálculos. Tem professores que fazem isso, né? Tem um amigo meu que é da física que ele utiliza os super-heróis para trazer alguns termos e trazendo alguns cálculos físicos, né, sobre velocidade, peso, massa. Eu me lembro que ele fez um debate com os alunos dele, quem é mais forte, o Aquaman ou o Superman? Né? Foi unânime, todo mundo dizendo, né, o Superman. Ele, não, peraí. Né? E começa a falar sobre questões do quadrinho e questões físicas, tipo, o Superman, quando é atingido por uma bomba atômica, né, ele fica fraquinho e tal. Porém, será que ele é tão indestrutível assim? Ele fala sobre a potência e massa da bomba atômica, a potência e massa da pressão marítima, e começa a fazer a comparação. Então o Aquaman verdadeiramente é o ser mais forte, que aguenta mais o tranco, né, e não o Superman. Então tem muitas possibilidades. Professor de português, então, nem se fala. Geografia, tem vários quadrinhos que nós podemos trabalhar isso, assim, né? Ou geografia comparativa histórica, né? Se tu pegar Agar, se tu pegar Asterix, né? Para falar sobre tribos europeias e até desenhos de territórios como eram antes, como é que é hoje, dá para fazer grandes reflexões. Tem um pesquisador, se não me engano é doutorando na URGS, aqui no Rio Grande do Sul, que ele trabalha com essa questão de quadrinhos e geografia, mas eles constroem o próprio quadrinho olhando a realidade, que a geografia também não é só estudo de mapas, a gente vê a nossa realidade. Então existe um mundo de possibilidades, não só com super-heróis, que muita gente tem assim, Gelson, mas eu não gosto de super-heróis, eu não leio super-heróis, mas eu leio Turma da Mônica. O que dá pra usar com Turma da Mônica em sala de aula? Porra, dá pra usar muita coisa. O que dá pra usar com Calvin, né, em sala de aula? Pô, quando dei aula de ética, tem até um aluno meu aqui, dei aula de ética no ensino superior, eu usei tiras, né, do Calvin para falar sobre ética, né? Eu botei lá a tira do Calvin, que ele vai colar, né, numa prova de filosofia, e aí ele fica se questionando se era ético ou não, né, fazer isso numa prova de ética. E eu uso isso para começar a introduzir o que é ética, né? Quais são as comparações, né, com a nossa sociedade, o que podemos dizer né, dessa teoria e tal. E aí o pessoal começava a descrever sobre ética olhando aquela ilustração, né, aquela tira, como algo não só ilustrativo, mas como algo que possa auxiliar o aluno a ter um entendimento maior sobre o contexto. Eu me lembro em 2012 uma prova do Enem, que teve uma questão de história, se não me engano, que era a capa
do Capitão América número 1, onde o personagem está socando o Hitler. Isso nunca aconteceu nas histórias, mas a capa dizia muito. E aí veio falar fazendo sobre algumas comparações históricas do período. Não me lembro direito a questão, mas eu tenho ela guardada. Então existe assim muitas possibilidades de o professor estar usando a cultura pop em sala de aula. Hoje nós temos a Netflix, a Amazon, ou Disney Plus, ou tantos outros serviços de streaming que estão trazendo muitos objetos da cultura pop que a gente pode usar em sala de aula. Hoje eu troquei meu Instagram, não sendo algo mais pessoal, né, mas trazendo questões, né, que eu assisto, que eu leio e estou postando lá, né, até para auxiliar alguns professores que volta e meia estão me seguindo e estão me questionando. No dia do índio, né, que não existe índio, algo pejorativo, né, deveria ser consciência indígena. O que a gente possa usar? Tem quadrinho que fala sobre isso, aquilo. Tu pode vir trabalhando a respeito disso, que será a minha próxima postagem, né, dessa semana falando sobre isso. Hoje eu assisti uma animação chinesa, muito boa, por sinal, né, se não me engano é Quechua Rebirth, né, muito bom, que traz a questão, né, da própria filosofia oriental, essa questão do autoconhecimento, né, querer sair dessa casca que a sociedade coloca em ti e se renovar, né, renascer. Então, existem muitas possibilidades, né? Tem filmes, tem séries, a própria novela que o professor está assistindo, ele pode trazer alguma questão em sala de aula, uma música, né? Hoje eu usei muito Legião Urbana, né? Nenhum de Nós é Engenheiros do Havaí em sala de aula, direto, né? Mesmo sabendo que Renato Russo fazia algumas críticas a alguns filósofos, e na própria música tem isso, mas o quanto isso é importante de a gente começar a discutir o que está atrás disso. Quais são as reflexões que estão atrás disso? O que ele quis dizer com isso? É a mesma coisa fazer a análise que alguns professores, tanto da PUC e da Unicinos, fazem, né, que é em cima da poesia e da literatura. Por que a gente não pode fazer isso em cima da música, em cima do quadrinho? É possível? É possível. Dá trabalho para o professor? Inicialmente dá, mas o quanto é bacana que depois o próprio aluno vai vir trazendo, né? Tu comentaste até há pouco, falava sobre games, né? Usar o games em sala de aula. E há estudos que provam que aquele player, né? Aquele gamer, né? Que joga videogame, ele aprende inglês muito mais rápido que aquele que não joga. E sendo que tem muita gente que aprendeu inglês por causa dos videogames. Então, quanto são objetos que sim, são de entretenimento, mas que a gente possa fazer uma mediação cultural em cima desses objetos e trazer, né, para o benefício do desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Obrigado, Luan. Por favor, sua pergunta. Tá. O que o Gelson trouxe para nós, vou dar um pequeno parênteses rápido, né, Fábio? Que ele trouxe da Aristóteles praticamente foi a base do meu trabalho de conclusão quando eu defendi a justiça e cidadania. Quando eu coloquei na frase, todo sujeito está além da polis, é um sujeito de virtude e justiça. Bem que o Gelson trouxe. Bem o que a gente trabalha, bem ele. Dá para ver que o Fábio está apavorado, ver que o Gelson segue muitas coisas que eu faço dentro da academia, né? E aí, Gelson, traz uma importante questão que eu vi tu falando já dos desenhos, né? Falou da Turma da Mônica direto, né? Aí eu vou trazer um outro desenho que também nos anos 80 chamou muita atenção, o Zé Carioca, né? A história do Zé Carioca, todo mundo dizendo, não existe quadrinho brasileiro. Existe o Zé Carioca, né? E existe também a figura dos super-heróis dos anos 80 e 90, principalmente os mangás japoneses, né? Como Dragon Ball, entre outros desenhos animados japoneses, a Shira, entre outros, né? Sakura e outras coisas mais, né? Daí eu trago uma outra pergunta, né? Como que tu acha que a análise filosófica dessas histórias pode ajudar os brasileiros a refletir sobre os problemas? Existem problemas nesse caso da filosofia brasileira, encontrar alguma coisa? Ou tem solução para isso?
Então, acredito assim que muitos problemas que nós, como indivíduos, passamos, como brasileiros, outros em outros países também passam, e há muitas produções falando sobre isso. Ao mesmo tempo, nós também temos, como você mesmo falou, trouxe alguns personagens que possam retratar um pouco da nossa realidade, sendo que Zé Carioca é uma produção da Disney, né, a respeito do brasileiro. Então muitas vezes também é algo, inicialmente ele foi muito pejorativo, falando que o brasileiro é o cara do malandro, o cara do jeitinho. Quer dizer que nós brasileiros somos a nossa cultura, Exatamente. a questão do jeitinho. Mas nós temos também muitos quadrinhos nacionais, né, que daí vai pegar questões históricas nossas, antropológicas nossas e do nosso cotidiano, né, para falar. Nós temos super-heróis, né, brasileiros, né, que foram criados a partir da década de 50, 60, 70 e que muitas vezes a gente não conhece, e que volta e meia saem algumas questões, né, a respeito deles, que trazem muitos temas, enredos da realidade, né, nacional, algo muito nosso. E também hoje tem novos super-heróis, né, brasileiros, que está lá no universo chamado Universo Guará, da editora Guará, que estão trazendo assim, e dá para fazer hoje, até fazendo até um merchan para eles, até fazer hoje assinatura digital, né, de uma forma bem baratinha, conseguir todos esses personagens. Vai ter personagem de gaúchos aqui também, né, o Maeva, que é personagem do Fábio e do Paulo. Eles vão estar agora no Universo Guará também, ganhando destaque já nacional, e que estão trazendo a nossa realidade, né? A gente tinha há pouco tempo o Doutrinador, que ia falar um pouco da questão histórica política do Brasil. Ok, é um personagem ultrafascista, com uma visão bem conservadora, né? Sobre a política, assim, mas é um personagem que está trazendo algumas questões em realidade nacional. Tem outro que é chamado O Santo, que é muito bom, fala sobre essas questões, também questões culturais e principalmente também religiosas, né? Questões religiosas afros e tal, então tem muita questão bem bacana ali. E aí tem também, dentro da nossa realidade histórica, nós temos vários quadrinistas e quadrinhos falando sobre isso, tanto para professor que queira trabalhar tanto em geografia como história. Eu recomendo a Liga dos Pampas, do Jader Correia Gaúcho, que ele vai trabalhar. Quem quer trabalhar mapas, né, tem um mapa do Rio Grande do Sul da época do período espanhol, do Império Espanhol, do Império Português, depois foi ampliando o território gaúcho e trazendo as características. Ele vai resgatar todas as lendas gaúchas, né, e transformando na Liga dos Pampas contra uma invasão, né, de fantasmas meio zumbis, né, se eu não me engano, da a Revolução Federalista. Eu não vou lembrar, já li um tempão isso, mas são esses soldados vindo, então resgatam. Daí tem um Farroupilha, um herói Farroupilha, tem o Saci, não, Neguinho do Pastoreio. O Neguinho do Pastoreio. Isso, então tem vários personagens das nossas lendas gaúchas, né, lendas, contos históricos que foram resgatados ali. Tem um outro ali que é o Sepete Araju, que é Emboré, se eu não me engano, o quadrinho Emboré, que fala sobre essa questão missioneira também, muito. É patrimônio nacional, histórico nacional, mas é muito nosso também, né? Então tá ali. Tem um outro que é o Angola Janga, né? Janga Angola, uma coisa, agora já me fugiu a ordem. Janga Angola é o nome. Janga Angola. Que vai falar sobre essa questão desse período de escravidão e como era, né, dentro dos quilombos. Então são passagens históricas mesmo, né? Foi um aprofundamento gigantesco de acolhimento histórico, de fatos históricos para compor esse quadrinho. Então, enquanto existe sim uma produção gigantesca, né, a produção nacional, que está falando sobre isso, né, sobre questões nossas, da nossa cultura, da nossa realidade, da nossa atualidade. Então estão lá.
Sem falar nas tiras, charges, né, que muitas vezes estão trazendo muitas questões até muito rápidas, né, de um dia para o outro tem uma charge ou uma tirinha, fazendo algum comentário sobre as nossas ações, né, cotidianas, ou que ajudam a gente a refletir, né, de uma forma tão filosófica como didática, né, sobre o que está nos passando. Eu lembro que tem uma tira do Maurício de Souza falando sobre máscara, né, e distanciamento. Nenhuma pessoa usando máscara tem 100% de chance de contaminar, uma pessoa usando e a outra não. Tal. Gente, além de tu pegar e visualizar aquilo, é uma forma didática, né, pedagógica, que é aquele quadrinho lúdico, né, que não serve só para entretenimento, como ele se torna lúdico, possa auxiliar, né, a aprender. Então nós vamos ter outra que eu gosto muito ali é o Armandinho e um Sábado Qualquer, sabe? E o professor tem, se não me engano, um Sábado Qualquer tu pode fazer download do site, né, para usar em sala de aula, que é permitido pelo autor, né, se eu não me engano. Então, o próprio cara que desenha o Sábado Qualquer, ele tem lá o Boteco dos Deuses, que trazem grandes reflexões sobre a cultura religiosa, que isso é o quão importante a gente refletir a respeito. E também tem ali os filósofos, né? Tem Sócrates, tem Nietzsche, tem Freud, que não é filósofo, né? Mas é um grande pensador. Eu não me lembro mais quem ele tem ali. Eu acho que é Maquiavel. Então, tem vários filósofos ali que ele faz algumas discussões de uma forma cômica. Mas como nós, professores, podemos utilizar isso em sala de aula, né? Para ilustrar através de uma comédiazinha, mas que isso possa, né, trazer uma grande reflexão, né, referente ao que está acontecendo, o que aconteceu, né, diante da nossa realidade nacional. E também, Fábio, para trazer um ponto rápido que o Gelson trouxe para nós, existe uma coleção chamada Filosofia Grega. Existe uma coleção do Epiteto, do Parmênides, do Aristóteles, né, em quadrinhos. Eu achei, quando eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, eu estava fazendo minha monografia, eu lembro que eu tinha que pegar uma referência eu não sei se é importante nós falarmos, para o pessoal entender, que na filosofia grega, quando eles criaram essa coleção, foi uma das bases que eu ia usar na minha citação de trabalho de conclusão. Só que chegou na época de preparar, botar ela como referência, então eu vou contar um caso meio engraçado. O meu orientador, o Sr. Denis, brincou e disse assim, o que tem a ver quadrinho com TCC? Então ele disse para ele, senhor, tem uma citação do trabalho, tem uma citação da Aristóteles em quadrinho. Ele, quero ver essa referência. Quando eu mandei para ele só olhou, brincou e disse assim, isso não é uma referência apropriada para BNT. Daí eu falei para ele, mas senhor, isso é uma referência justa. Daí chegou lá o coordenador de curso, foi colega até do Gelson, o Gelson foi o Clóvis Guerra, brincou comigo, no dia terminou, na semana seguinte ele brincou e disse assim, senhor, eu ia botar quadrinho na minha referência, o que o senhor achava? Olha, ia ser excelente. Por que o teu orientador não deixou? Ia ser um complemento maravilhoso do teu trabalho. Pela BNT, se tem SBN ou ISSN, tá valendo. Eu vale, usei, né? No meu mestrado, no meu doutorado, em muitos artigos científicos, eu usei quadrinhos como referência, lógico, sempre trago também, né, bibliografias, né, textos teóricos. Estava comentando de livro, tem uma coleção bem bacana para criança, que é da editora Topo, se não me engano, é o Filosofinhos, que é bem legal, tá um tempão que tá para sair um próximo personagem, não saiu. Tem filosofia em quadrinhos, que é bem bacana, que são charges, né, não são tiras, mas são charges. E tem outra que tem o volume 1 e volume 2, que é o Filósofos em Ação, que são filósofos que são super-heróis, né? Então tem lá o Platão, academia, né? É um lutador de greco-romana, uma coisa assim. É muito bacana isso também, eu já utilizei isso em sala de aula. E são livros que estão aí, gente, sabe? Eu acredito que os Filósofos em Ação, né, tem volume 1 e volume 2, ainda estão à venda. E é muito interessante para professores de outras áreas de conhecimento também, né, entender com uma forma bem introdutiva, né, alguns conhecimentos, né, sobre filosofia que vão
também te auxiliar, né, nas suas disciplinas, na sua ciência, né? E é bem interessante isso. Não, pois é, Gelson, tu citaste ali, na verdade, todas essa que tu passaste, filosofinhos, eu tenho aqui com minha filha, e ela, bem pequenininha, eu li para ela, né? Agora ela está aprendendo a ler e escrever sozinha, né? Aí ela começa a ler sozinha, e provavelmente daqui a alguns anos, quando ela já começar umas reflexões, etc., ela vai retomar de novo. Então é um trabalho bacana mesmo, esse aí. E tu citaste ali dos Filósofos em Ação, eu há muito tempo, na época não tinha nem em português, eu fiz uma tradução meio rupestre ali no Paint, né? E há muito tempo eu uso os pré-socráticos. Com meus alunos no ensino médio, eu uso o Filósofos em Ação, porque, e realmente, eles até não têm a feição humana, né? Eles têm a feição, assim, até, por exemplo, o Heráclito, ele é o Arque é o fogo, daí ele é um homem de chamas, assim, né? Daí o Tales é um mergulhador, porque, né, o homem, o Arque é da água, então é muito visual, é muito fácil, assim, para o jovem pegar aquilo que é cobrado deles, né? E nas provas e tal e tudo. Então, realmente é legal. Uma das coisas que eu notei aqui, enquanto a gente vinha falando, né, que hoje em dia as tirinhas, elas meio que se fundiram com o meme, citou ali o Sábio Qualquer, mas tem uma infinidade de outros, né? A mesma temática hoje em dia tem o Capiroto, não sei se tu já viu também. Tem, assim, que eu acompanho há muito tempo, muitos deles já recompartilhei ali na página Filosofia Hoje, né? Então, hoje em dia, a tirinha, ela meio que se fundiu ao meme, e ela tem um grande poder de, tal como um meme, se espalhar na internet. Ela viraliza, né? Ela realmente vira meme, assim, vamos dizer, né? Então, mostra que do portão da academia para cá, a coisa tem aberto e avançado. Do portão para a academia e para lá, é o relato que o Lua fez. Né? Os caras dizem, mas essa citação, essa referência... A internet, no meu mestrado, eu tenho algumas citações ali ao Átila Yamarino, também o meu professor, mas quem é esse cara? Eu falei, pós-doutor, microbiologia, um grande nome aí, o cara trabalha na USP. Não, mas esse aí não. Hoje todo mundo sabe quem é o Átila Yamarino, né? Botar o Átila Yamarino na academia, ninguém fala nada. Em 2013 era um choque muito grande, né? Tanto é que eu me lembro também recentemente, né? Que os caras falando, quem é esse Átila? O cara não vem do nada. Eu falei, eu tô há 10 anos lendo artigo científico do cara, eu tô há 8 anos assistindo vídeos do cara, aí simplesmente porque o cara é microbiologista e tem uma explosão de um vírus aí, as pessoas tentam menosprezar o trabalho do cara pela aquela coisa, né? Querem olhar o currículo, assim, em termo, que nem falou ali, os ISSN, os qualis e não sei o quê, e não o trabalho efetivo do alcance, né? Quando a gente fala em filosofia, a gente fala em filosofar. O próprio Immanuel Kant, né, já foi citado algumas vezes aqui hoje, ele fala que o professor de filosofia, ele não deve se preocupar em ensinar filosofia, ele deve se preocupar em ensinar e filosofar, né? E o quanto às vezes uma tirinha, um quadrinho faz muito mais filosofar do que aquele textão quadrado, mas que está nos padrões da BNT, né? Pessoal que está assistindo, agora a gente está na reta final. Se quiserem ainda deixar uma pergunta, é agora que vamos responder para vocês, tá? Eu quero pedir mais uma vez, quem está assistindo até aqui, deixar o like, se inscrever na página, né? É like também, é curtir a página Filosofia Hoje aqui no Facebook e compartilhar esse vídeo. A live, quando terminar, ela vira vídeo e as pessoas podem assistir a qualquer momento. Vocês podem, inclusive, usar essa live, citar nos seus trabalhos acadêmicos, citar nos seus trabalhos na escola, porque eu acho que o que a gente tem aqui é um conteúdo diferenciado e poderoso. Né? E se vocês quiserem ajudar o trabalho Filosofia Hoje... Oi? E se tiver até medo de citar a live, tem livros. Vou botar aqui. Tem livros, tá, gente? Tem livros que dá pra citar. Então, assim, dá pra aproveitar o que a gente discutiu aqui, tá tudo escrito lá. Então, vamos aproveitar. Momento jabá meu, assim. Referência Eichenfelder. Tem que fazer o jabá. Pode botar até nos comentários ali, viu, Gelson, o nome dos teus livros e etc. Aí fica isso bem registrado pro pessoal procurar depois, tá?
o que acontece, né? Aqui no Face tem um mecanismo que são as estrelas para ajudar e tal, mas hoje a forma mais fácil para ajudar a filosofia hoje, continuar trazendo live toda segunda-feira, né, sempre com um tema relevante. Trouxemos aqui Ricardo Tim Souza para falar de necroética, trouxemos aqui para falar de história cultural André Azevedo da Fonseca, e hoje a gente tem o professor Gelson para falar aí da filosofia com super-heróis. Semana que vem é filosofia com crianças. Então a gente sempre vai ter um tema muito bacana aqui. Se puderem ajudar, qualquer valor, aquele que tu puder, manda o Pix, Fábio GT, meu Pix, @filosofiahoje.com, né? Pode deixar uma mensagem lá, que se quiser eu também publico aí os agradecimentos depois. Agora, respondendo as perguntas. Vamos lá, vamos ver aqui. Eu vi muita coisa bacana, ó. Vamos começar aqui com o Thiago Soares. Ele botou: Gelson, é possível usar os filmes da Marvel nas aulas de filosofia? Por favor. Todos, dá para usar todos. Dá para ver lá desde o Homem de Ferro, trabalhando algumas questões sobre essa questão do homem versus tecnologia, mecânica, inteligência artificial, que está lá na Vingadores 2, na Era de Ultron, próprio Thor, questões mitológicas, a Guerra Civil. Eu acho que foi para mim um dos melhores filmes que a Marvel lançou, Capitão América, Guerra Civil, que tem uma frase do Homem-Aranha que é bem bacana, né, onde o Tony Stark pergunta para ele: por que tu faz o que faz, né? E ali tem uma questão de ética e responsabilidade muito aristotélico até, por sinal. Exato. Não vou falar aqui, não vou repetir, procurem, vale a pena. O próprio Ultimato, né, Endgame e Ultimato tem umas questões bem interessantes ali, os dois últimos filmes dos Vingadores, sobre essa questão do Thanos tentar, para salvar a humanidade, tem que matar metade dela. Até que ponto isso tem sentido ou não? Dá para fazer grandes discussões, essa questão de voltar para o passado, né? A gente vai voltar para o passado e vamos recuperar tudo isso e acelerou que acontecesse quase a mesma coisa novamente. Será que os fins justificam os meios? Então existe várias discussões dentro do universo da Marvel, né, dos filmes da Marvel, que dá para usar. Agora, com as séries da Marvel também, né, que dá para usar muita coisa, né, teve agora a WandaVision, que dá para trazer algumas questões de filosofia, não assisti, mas já ouvi falar que vai trazer várias questões. Vai vir agora, né, Miss Marvel, que com certeza vai trazer essas questões de representatividade também, que estão lá no Capitão Marvel também, que para mim é um dos filmes que mais traz essa questão de representatividade. Então, tem aí o próprio filme da Viúva Negra aparecendo, que com certeza vai ter alguns temas que dá para ser debatido e discutido em sala de aula. Então, nossa, dá para trabalhar muito em sala de aula. E também, Gelson, é importante trabalhar também o conceito, muito como tu falou na época anteriormente dos quadrinhos. Eu vou contar um caso para o Fábio e para quem está acompanhando. Quando eu dava aula no estágio do meu Instituto Federal, quando eu dei aula, eu usei um quadrinho da Mafalda. Toda semana os alunos queriam quadrinhos. Daí eu comecei, então, vou trazer outros quadrinhos. Daí eu trouxe os quadrinhos da Mafalda, trouxe os quadrinhos do Aristóteles, fui trazendo vários quadrinhos, né? Isso mostra que o quadrinho, Fábio, é importante para o conhecimento do aluno. Quando o aluno fica só grudado no livro, ele sabe que tem que ler no livro, mas o quadrinho é uma forma visível de ele poder compreender ainda mais o conhecimento filosófico. Só quero deixar um abraço especialmente para o Thiago aí, que foi meu colega na Unicinos, a gente se encontrava várias vezes na Unicinos. Thiago sempre presente, né, em tudo. Sempre. É um grande pesquisador também, um grande pesquisador. Segue lá, um grande historiador. Linkando o que tu falou e que o Fábio estava comentando antes, né, para o mundo acadêmico, quando diz que não dá para usar histórias em quadrinhos para filosofar, a gente joga Platão. Platão diz que é possível filosofar sobre todas as coisas. Então, por que não mundo das ideias? E outra, né, o quanto a gente precisa observar a cultura, né, e o Fábio está falando sobre o Átila, que estava no YouTube, e por isso ele não ganhou um determinado valor acadêmico, mas qual o impacto da informação dele que ele deu, levando a ciência para
para a grande população. É algo que Sócrates fazia, né? Que era crítico lá aos sofistas, que eram donos do saber, e só quem pagava podia ter aquele conhecimento. Sócrates pegou e foi nas praças filosofar, foi nas casas das pessoas filosofar, né? Levou filosofia para todos, tornou essa filosofia algo mais popular. E quantos dali se tornaram filósofos depois disso, né? Então, o quanto hoje se faz necessário a gente fazer, né, isso que Sócrates fez e aproveitar essas mídias. Não dá lattes. Peraí, a gente tem que discutir o que dá lattes e o que não dá. Até dá lattes sim, mas a gente tem que ver e transformar, que produção, isso que a gente está fazendo hoje é uma produção técnica no mundo acadêmico, né? Então a gente pode botar isso no lattes. Então, não só de artigos vive o lattes, né? Vive o pesquisador. Então, essa questão de divulgação científica é de suma importância, e hoje o mundo todo, né, trabalha muito disso. Qual é o teu impacto, né, na tua divulgação científica? O mundo todo está vendo, o Brasil está começando hoje, no mundo acadêmico, ver isso. Qual é o impacto? Aonde tu está? Me lembro lá nas avaliações, né, dos quadriênios, aonde tu tá, além da produção, participar de eventos, que é divulgação científica, mas aonde tu tá? Tu tá em alguma mídia, tu foi entrevistado em algum jornal, coisa e tal, né? Essa divulgação científica, esse impacto social, científico é muito importante, para não acontecer o que aconteceu ano passado, onde grande parte da população é a favor, né, dos cortes às verbas, né, para pesquisa, dizendo, mas isso nunca me beneficiou. Daí veio o coronavírus, né? Daí veio o coronavírus, a gente, como a gente precisa da ciência, né? Então, o quanto a gente precisa fazer esse trabalho, eu acho que o Átila foi um grande modelo, né, no Brasil para fazer, não só ele como tantos outros, fazer esse tipo de divulgação, e o quanto isso de suma importância, e que eu estou tentando fazer um pouquinho disso no meu Instagram, né, levar essa possibilidade dos professores usar tudo isso que é pesquisado em sala de aula. Não, pois é, a minha maior satisfação, vamos dizer assim, há tanto tempo, né, com filosofia hoje, em novembro, vamos comemorar 10 anos, e fui muito desencorajado por aí, teve gente até dizendo assim, não, mas por que, por exemplo, tu põe lá no Facebook, daí um dia o Facebook acaba teu conteúdo, né? Daí por isso que eu tô em tudo que é e-mail, tô sempre numa aqui, numa ali e tal, porque assim, realmente é uma mídia volátil, né? Por exemplo, se acabou o Orkut, tu tem ainda acesso ao que foi discutido nas comunidades, mas as imagens, tal, tudo foi perdido. E por exemplo, quando tem um blog, aquela plataforma acaba, morre tudo, né? Então sempre tem que estar em 1, 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Tiago, eu gostaria de dizer assim dos filmes, né? Aquela questão do olhar do filósofo, né? Daí é óbvio que tu não vai ter a densidade de um texto acadêmico, vamos dizer assim, no filme do Capitão América, ou qualquer outro aí, que já citamos, Pantera Negra, Homem-Aranha, tá? Mas aí entra a função do professor, fazer os links, o link entre aquilo que está no filme de herói ali da Marvel e a vida do aluno e o conhecimento acadêmico, né? Então o professor ele vai preencher as lacunas, ele vai usar, literalmente eu acho que esse é o termo, usar o filme para fazer essas conexões, porque e aí principalmente quem já deu aula no ensino fundamental, entre o conhecimento acadêmico e a vida do aluno, meu Deus, a distância é muito grande. Aí, de repente, tem o filme do Homem-Aranha ali no meio. Aí tu conecta, ele vai facilitar a tua vida. Acho que o exemplo que o Gelson deu no início, né, que ele começou o estágio lá, fazer o acadêmico. Eu já tive estagiário que aconteceu coisa bem parecida. E os alunos tiveram uma postura mais feia com o estagiário. Simplesmente, numa aula, foi todo mundo embora. E o cara ficou sozinho na sala de aula. Levantaram? Não, nem levantaram, eles simplesmente não entraram, porque é uma escola que o professor tem a sua sala, né? Eles simplesmente não entraram na sala. Então, assim, o que eu vou dizer, cara? A gente vem com essa visão, assim, acadêmica, e quando tu chega ali no adolescente, que é o ser humano em estado puro, né? Às vezes tu toma uma porrada que não esperava, né? Então, tu usar a obra do herói para facilitar ali,
E aí pode ser várias. Eu não diria que tem uma mais ou uma menos filosófica que a outra. Claro, tu vê que algumas têm um esforço de ser mais filosófica. Então, se eu fosse cravar aí para ti, nem é uma que eu gosto tanto, mas eu acho assim que faz tanta conexão que ela é o cara, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, para mim, se tu quer começar a assistir lá o Doutor Estranho, ou ler o quadrinho do Doutor Estranho, e aí tu começa a viajar nesses links aí, né? Mas de vez em quando não é. De vez em quando tu tá numa comunidade, por exemplo, do Aula lá na Restinga Velha, que me surpreendeu quando numa atividade extra classe, né, num sábado, passamos o Pantera Negra, e aí para uma comunidade de maioria negra, nossa, aquele filme foi libertador, foi uma coisa que quando eu vi, ele não me pareceu, entendeu? Mas quando eles viram, tocou de um jeito assim que causou assunto para meses, né? Então aí vale a pena tu fazer, porque né, às vezes o Homem-Aranha está muito próximo de determinados alunos, mas às vezes é o Pantera Negra que está mais perto, às vezes é o Batman que está mais perto, então aí tem que... É uma questão ali do famoso feeling de sentimento. Isso é um meme, né? O famoso sentimento ali do professor em relação aos seus alunos para conseguir linkar esses assuntos aí. Aqui temos a pergunta, então, da Ana Paula. Ana Paula pergunta se é possível fazer alguma relação... Essa é bem para ti, isso é para pós-doutor, não para mestre. É possível fazer... E não para um pós-graduando. É possível fazer uma relação entre super-heróis e o super-homem do Nietzsche. Vai lá. Bom, primeiramente a gente tem que saber o que é esse super-homem do Nietzsche, né? Que não tem nada a ver com o super-homem da DC. O super-homem do Nietzsche seria uma evolução moral do homem, né? Aquele homem que ficaria sobre a moral, né? Sobre o Estado e tal. Então é aquele super racional, super filosófico, um novo patamar, né? Da humanidade. Esse ser existe nas histórias em quadrinhos algo se aproximando, sim, né? A gente vai ter o Ozymandias, tem isso, né? Alguém está acima do bem e do mal, né? Que Nietzsche fala isso. Nós vamos ter ali no The Boys porra, esqueci o nome agora do personagem, que é o líder lá do Super Sets lá, que é uma paródia do Superman com o Capitão América. Pô, me esqueci o nome do personagem agora. Ele tá tão acima do bem e do mal que ele meio que pira e ele não sabe, ele acha que ele é a lei, ele faz as coisas certas. Então ele é o Estado, e essas coisas assim. Então dá para fazer boas discussões sobre esse super-homem de Nietzsche, fazendo algumas comparações, e até que ponto a nossa humanidade, nós como humanidade, desculpa, a gente poderia, nesse momento que a gente está, alguém chegar a isso, e o quanto isso pode ser perigoso ou não, evolutivo ou não, nesse sentido, assim. Então... muitos faziam essa discussão, o Superman da DC, ele é esse super-homem, né, do Nietzscheano? Não, porque o Superman respeita as leis, né, principalmente as leis norte-americanas. Então a lei está acima dele, né, a estrutura do bem e o mal está sempre acima, e ele não está sobre, né, no momento que ele estaria sobre, aí sim. Um Batman seria mais ou menos esse super-homem nietzschiano também, né? Olhando um pouquinho para esses traços. Mas não existe... dá para fazer relações, mas não existe esse super-homem nietzschiano nas histórias em quadrinhos que eu conheço, personagens que eu conheço. Pois é, eu acho, por exemplo, o super-homem do Nietzsche, ele é o super-indivíduo. Né, talvez essa tradução ficaria melhor aí para o português, né? Ubermensch. Talvez para o super indivíduo. E aí, nesse sentido, o super-homem da DC não tem nada a ver, porque o super-homem da DC, como tu falou, ele está sujeito à lei local. Isso é muito evidente no... Me perdoa que talvez me fale o nome, eu não sou tão afim assim do tema. O Red Iron, né? Que é a versão comunista do Superman, porque
o Superman, quando tem a abertura, ele é muito mal aceito na Rússia. E aí, entre as ações que fizeram, foi criar a história do Red Iron, que contaria, então, como se a navezinha do Super-Homem caísse na União Soviética. E ele lá, ele está sujeito às leis, né, do Estado soviético e tal. Então, mostra que o Super-Homem, ele não é o Super-Homem do Nietzsche, muito pelo contrário, ele é um cara que está submisso e integrado no social. Mas aí me lembrou de um cara que é muito próximo do Super-Homem do Nietzsche, até nas suas atitudes, nas suas concepções morais, do filme que tu citaste, do Watchmen e o Mr. Manhattan. O Mr. Manhattan, eu acho que é quem tem uma pitada de Super-Homem nietzschiano. Ele quase destrói o planeta, e não vou dar spoilers, mas já dando, né, ele chega a um ponto que diz, não, vou criar um universo para mim, e era isso. Então... Eu havia trocado, ao invés de falar Dr. Manhattan, eu falei Ozymandias, então, mas é o Dr. Manhattan que eu queria falar mesmo. Mas é isso aí, daí eu acho que vai mais na linha. Sim. Mas é interessante, né? Até porque eu já vi diversos memes aí que tentam um Nietzsche, né, com a roupa, né, do Super-Homem da DC e tal. Mas eu acho que ele não curtiria. Ele ia dizer que cara otário, o cara tem superpoderes e ele fica sujeito ali a fazer o que o governo quer dele, diríamos assim, né? Embora os filmes... Tu não entendeu porra nenhuma do que eu queria falar. Não entendeu nada. Embora essa Liga da Justiça nova, né, até essa nova edição do diretor e tal, mostra um Super-Homem questionando algumas questões morais ali e tal, né? Hoje nos quadrinhos o Superman está mais questionador, né? Eu me lembro quando teve aquela questão da Primavera Árabe, antes do reboot dos Novos 52, né? O Superman, ele deixa de ser cidadão norte-americano, né? Porque ele diz assim, ele foi lá no Irã, se eu não me engano, entre o exército e entre a população para não ter nenhum conflito. E ele estava ali, ficou 3 dias parado, e todo mundo, né, querendo que ele tomasse uma posição. E ele não tomou nenhuma posição, depois na reflexão dele, porque ele é um cidadão norte-americano, né, e todo mundo sabe disso. E se ele tomasse uma posição ali, ia dar um acidente de diplomacia internacional. Então ele decide não ser mais norte-americano, para poder ser um herói que o mundo precisa dele, né? Então ele começa a ter essas discussões, e o tema é bem bacana, que na época, olha o impacto da cultura, na época, se eu não me engano, não sei se foi o Senado ou o Parlamento norte-americano, chegou a fazer greve, fazendo manifestações. Na época ainda a DC tinha um escritório em Nova York, né, que eles fizeram uma corrente humana, né, dos assessores parlamentares em volta da DC, pedindo o retorno, né, do Superman para a nacionalidade norte-americana. Olha o impacto disso na própria política norte-americana. E o que fizeram? Fizeram um reboot onde mostra, né, com os 952, tinha lá o Action Comics, um Superman mais anarquista, que caça corrupto, que caça bandido, né? Não é qualquer bandido, é bandido das grandes corporações, né? Então, algo que vai lembrar um pouco o Superman de 1938. Então, é um Superman mais anarquista. Aqui é anarquista no sentido filosófico, termo, político. Então, ele é esse personagem que depois some, né? Mas a partir daquele momento ali o personagem se torna mais reflexivo, que isso vai levar assim para o cinema, até nas séries, né? Se tu olhar o Arrowverse lá, e agora tem lá uma nova série que é Clark e Lois, se eu não me engano, ou Superman e Lois, não me lembro assim, que é a nova série do Superman, que traz muito dessas reflexões assim, bem bacana, assim. Eu não sou o escoteiro mais, né? Lógico, eu vou defender sempre o Estado, mas o quanto ele se questiona o que é o certo a fazer. Então ele se torna já mais um personagem ético e não tão um personagem moralista, que tem muito disso. Assim, o Superman, ele é um personagem moralista, né? Enquanto o Superman nietzschiano é um cara ético, né? Alguém que vai sobre essas questões culturais que a gente tem sobre o bem e o mal e pensar. É o que o Justin Garner fala que é o verdadeiro filósofo, aquele que sobe na ponta do pelo do coelho para poder ver tudo e entender tudo.
A história do soviético, só para rapidamente, seria no período de 1969, quando o Gorbachev ele chega no estado do poder no segundo mandato dele de primeiro-ministro na União Soviética, né? E daí ele determina que os americanos estão muito fortes por forças morais. E daí nisso ele faz o desenho do soviético para dizer que a União Soviética não tem força, é a força do super-homem que vai buscar salvar o povo. Só para deixar claro, mas isso não deu certo, ficou 2 anos no ar, tirado do ar. Entre a foice e o martelo, é o título. Entre a foice e o martelo, eles fizeram a diferença das comparações. É isso aí. Acho que podia virar até um filme, isso é um spin-off, né? Foi feito um spin-off ali para um público específico. Como? Pode escrever aí. Vamos fazer agora em relação ao público chinês, né? Tá essa abertura. O cinema na China tá um absurdo. O que tu lançou um filme na China, ele quebra recorde de bilheteria, né? E assim, eu vou começar respondendo. Eu vou ser deselegante aqui a próxima pergunta, né? Vou na frente dos convidados para já fazer o gancho. O Luiz Felipe, sempre presente aqui na Filosofia Hoje, ele perguntou qual é o herói favorito de vocês. Eu vou dizer, o gancho que eu vou fazer é o seguinte, né? Que a China estreou 20 anos depois, né? Estreou Harry Potter lá na China e atropelou recordes de bilheteria por ano, porque olha o mercado cultural que é aquilo, e tudo isso que a gente está falando é indústria cultural, tudo isso é mercado, tudo isso tem que ser rentável. Então eu imagino que talvez façam alguma coisa aí, uma versão chinesa de Superman, alguma coisa do tipo, não duvido que apareça assim. Eu sei que até em alguns filmes eles editam, eles tiram o personagem. Teve o lance até do Doutor Estranho, né? Que o personagem, o mestre, era um tibetano. Como a China é contra o tibetano, colocaram uma mulher europeia no lugar para abrir as portas ali para aquele mercado do Vingadores, né? Então tem várias questões assim. Mas já que eu citei ali o Harry Potter, eu vou dizer assim, eu sempre digo que meus heróis, e isso eu me lembro que eu respondi numa aula do professor Ricardo Tim, lá de Introdução à Filosofia. Agora eu não me lembro o contexto que eu acabei falando de super-heróis, né? Mas o professor Ricardo Tim é tão fantástico que eu não duvido que ele não tenha perguntado. Eu, quando era bem pequenininho, né, meu primeiro herói era o Batman, e eu não sei dizer exatamente por quê. Acho que muito mais pela questão de ser um cara assim, que não tem super-herói, né? Não tem superpoder, mas se vira ali do jeito que dá. Depois eu virei super fã do Sonic, né? Tenho até um boneco ali do período. Eu ganhei com 5 anos de idade aquele Sonic ali, né? É original de época. Valor inestimável. E aí o que acontece? Ali na minha adolescência eu gostava muito do Metal Gear Solid, né, da série Metal Gear. E hoje eu acho que eu tô totalmente Harry Potter, né? Porque o Harry Potter, sim, ele é um herói. Só que assim, ó, depois que tu termina de ler a história, tu vai entender que ele passou longe de ser o principal, né? Ele era o peão do tabuleiro de xadrez, sabe aquele que tu, na primeira jogada, move 2 casas para ser sacrificado, mas abrir caminho para o checkmate? Porém, a história ali, a J.K. Rowling dá tanto plot twist bem feito, né? Que ele parece que é o principal e que o jogo de tabuleiro do xadrez vai se organizando de uma forma que ele é o peão que chega no final do tabuleiro, vira a rainha e ele que dá o checkmate, né? Então a história, claro, é uma novela, né? São 7 livros, 8 filmes, que se desenrola tão bem que consegue fazer um peão que tá para ser sacrificado no tabuleiro, no final se tornar o cara que vai dar o checkmate. Então, hoje eu sou Harry Potter. Hoje o meu herói é britânico, não é americano nem de outra nacionalidade. Não, falando sobre ainda o mercado chinês, né, não podemos esquecer que o quanto a indústria cinematográfica de Hollywood ele olha muito para esse mercado, né, olha o Kung Fu Panda, né, tem lá o selo chinês, né, todo apoio e financiamento de empresas chinesas, né, para trazer um pouco sobre a cultura chinesa. Não dizendo, a China não produz cinema. Até o filme que eu assisti hoje na Netflix é uma animação em 3D maravilhosa, né, chinesa, que eu adorei.
adorei, tem muitas animações muito boas, né, da China também. E a própria Marvel agora vai lançar o Mestre do Kung Fu, né, que é um personagem chinês também, vai trazer isso. Já tentou trazer também na série Punho de Ferro, né, um pouco dessa cultura, né, oriental. Então, assim, tem muitas questões que sim, tem que olhar o mercado, mas existem sim personagens chineses, tanto na Marvel como na DC, mais na Marvel, né? Eu me lembro que os X-Men tinham personagens chineses, japoneses, tem outros personagens ali, né, que não são os principais, né, mas que são auxiliares ali, coadjuvantes, muitos, né? Agora o próprio novo Hulk, né, da série Os Campeões, dos quadrinhos lá, que tem o novo Homem-Aranha, nova Capitã Marvel, novo Nova. Então é um chinês, um garoto chinês, né, que se transforma em Hulk. Então tem um personagem ali representado. Então até esse quadrinho Os Campeões da Marvel é muito bacana, que são heróis adolescentes, né, que vestem o manto de heróis antigos, consagrados, e tem umas discussões muito bacanas ali e que vale a pena até pegar para usar em sala de aula. Eu já fiz isso, né? Então é bem interessante. Mas falando do meu herói preferido, eu tenho muito, assim, uma simpatia muito grande para os heróis da Marvel, principalmente o Thor. Eu gosto muito das histórias do Thor, né, que tem essa questão do ser divino, né, o que é divino, e a realidade humana, é aquele que vem para cá aprender com os humanos a se tornar digno, né, de portar o seu martelo divino e tal. Então ele sempre faz essa comparação, né, do que é um deus, né, viver em Asgard, mas um deus que também precisa estar no meio das pessoas e auxiliando e aprendendo a ser humano. Eu acho isso muito bacana. E um outro personagem que eu gosto muito é o Arqueiro Verde, que também é um Batman de arco e flecha, mas ele traz questões políticas, questões sociais, né, muito forte, e o quanto é um personagem bem dinâmico, né, que também traz dentro da DC muitas questões que são temas do nosso dia a dia. O meu, agora é bem engraçado. O meu começou quando era a época de Dragon Ball, que era pra ser o Gohan, quando era pequeno. Eu gostava do menino Gohan, que ele tinha força, tinha coragem, iniciativa. Mas depois de grande eu fui gostar mais nos desenhos mais os japoneses, né? Eu me empolguei mais, só em quem agora o Fábio vai achar engraçado. Eu me empolguei muito mais no Goku depois do grande. Porque eu queria ter o cabelo do Goku, queria ter a força do Goku pra virar Super Saiyajin. Imagina. Mas depois eu fui me encantando como Fábio, né? Eu com 15, 16 anos, eu gostei muito na época dos desenhos japoneses. Jogar muito era o quê? Harry Potter, né? Só que eu não queria ser o Harry, tá, Fábio? Eu queria ser o amigo do Harry. Porque pela coragem, pela ajudar o outro. Porque o amigo do Harry sempre se colocava à disposição a ajudar o outro. E dali que deu a vontade de eu me tornar que eu sou a pessoa de hoje, ajudar o outro que mais precisa, né? O N.O., daí ele chegava e dizia, Harry, tem que ajudar tu. Ele, não quero. Daí eu ficava assim, meu Deus, o Harry é egoísta, não quer. Mas o N.O. quer ajudar? Eu digo, sim, eu queria ser ele, né? O meu personagem predileto era esse, né? Mas os desenhos já... Dá pra escrever sobre a amizade em Aristóteles, né? Falando sobre esse trio de Harry Potter aí. Dá, para uma dissertação de mestrado até uma tese de doutorado, né? Então é interessante. É verdade mesmo, né? Bacana. Não, tu sabe que, por exemplo, assim, eu nunca, assim, dentro indo já, o universo Harry Potter, eu nunca... O próprio Harry, eu nunca simpatizei muito com ele mesmo, né? Eu acho que o legal são os personagens ali à volta, né? Que dão todo o suporte e tal. Exatamente porque eu não sei se a J.K. Rowling curtia o xadrez, né? Eu não sei. Mas o xadrez é aquilo ali. E aí o peão não tem... Tecnicamente é impossível você dar checkmate com o peão. Só vai dar checkmate com o peão se ele chega no final do tabuleiro e vira rainha, que é o que mais ou menos acontece na história. Então ele precisa ter para tu fazer uma jogada de checkmate com o peão, nesse sentido, que é como eu vejo o desenrolar ali daquele enredo, as peças em suporte, a torre, o rainha, o cavalo,
etc., são muito mais importantes que qualquer outra coisa. E aí lembra que no primeiro livro do Harry Potter tem um jogo de xadrez lá, né? Só que ali na ocasião o Harry, eu acho que é uma torre. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que o Harry é a torre ali, e o Weasley é o cavalo, e é o Weasley que vai preparar torre a jogada para ele dar o checkmate. Torre central. Torre central. Isso aí, ele é a torre. Gente, esse cara tá muito bacana. A gente tem que fazer aí, quem sabe mais para frente, né? A gente está no teto aí da nossa live, da hora e meia. A gente tem que fazer um encontro mais para frente, eu acho que, se Deus quiser, acabando essa pandemia, quem sabe algo mais despojado, algo mais que quebre até os padrões acadêmicos, e quem sabe até dentro de uma academia, não sei. Eu estou num projeto novo aí, que é a Escola Livre de Filosofia, que a gente quer trazer algumas reflexões para as ruas, para as praças de Porto Alegre e tal, né? Junto com o professor Sérgio Sardi, um monte de gente que está aqui. Eu também estou junto, estou te ajudando. O Luan vai estar nessa também. O Elton aqui botou um comentário. Teve gente aqui que não mandou pergunta, né? O Luan Pierre, também, meu amigo, esse cara aqui, conhece? Esse é geek, esse é gente boa, disse que te conheceu lá em 2011. Sim, a gente fazia muitas entrevistas no canal dele, falando sobre quadrinhos e filosofia, cara, que alguns vídeos chegou a bombar, assim, de visualizações na época, né? Foi a minha coragem, graças ao Luan, me incentivou muito para eu ter meu canal próprio até, que eu comecei, mas depois desisti, ele e o Pete Pimenta, foram duas pessoas. O Luan sempre me deu um grande apoio, me acompanhou, e um abração aí, Luan, saudades aí, cara. O tempo que o Gelson não tinha barba, viu? O tempo que o Gelson não tinha barba ainda, né, Gelson? Pois é, não tinha. Mas teve um período que eu deixei um cavanhaquezinho porque eu fiz um cosplay do Arqueiro Verde. Então, esse período o Luan também me conheceu, assim. Me acompanhou. É verdade. E me acompanhou em algumas feiras de livro, acho que até aqui em Canoas, na época que eu nem morava aqui em Canoas ainda. Ele veio fazer toda uma cobertura pro canal dele, depois me passou as fotos para eu postar no meu antigo blog, né, que eu tenho que voltar a botar ele em dia. Então é um cara aí que sempre deu um grande apoio aí, sempre, tanto na estrutura como na amizade. Tu viu como é que eu vou imaginar isso, né? O Luan me ajudou muito na minha campanha aí para vereador, tudo, fez todas as artes que estão no site, são todas as artes do Luan, é um grande parça, e um grande fã aí das histórias de herói e etc. E Harry Potter também. Grandíssimo fã. Mundo pequeno, né? Ele é lá de São Léo, né? Ô, Fábio, os Luans são bons, tá? Os Luans são feras. Temos aqui a Isabela, mandou também um comentário legal, a grande ferramenta e uma abertura para pais e filhos, né? Acho que ela quis falar ali a abertura assim para aproximar, né? Pais e filhos, universos. E tu vê que alguns heróis mudam, outros não. Tu sabe, por exemplo, assim, a minha filha, né? Ali aos 9 anos, ela também gosta do Sonic, né? Do Mario e etc. Algumas franquias assim que sobreviveram mais tempo. Mas ela tem cada coisa ali nova que surge que a gente nem imagina. E fora os reboots, né, que são dados que às vezes dão umas viradas muito bacanas. O da Shiva é maravilhoso, né? Eu digo assim, a Shiva nova ela é 1 milhão de vezes superior à antiga. Ela é uma personagem complexa, tem as amizades, etc. Enquanto a antiga, me perdoem quem é fã, mas era um He-Man fêmea para vender boneca, né? Agora eu morro, Zé. Não fala mal da She-Ra que eu gostava, eu gostava da She-Ra. Não podemos esquecer que a She-Ra teve mais episódios do que o He-Man, né? Ela trouxe um melhor roteiro, uma melhor animação que He-Man. Ela surgiu graças a He-Man, isso é verdade, mas não foi só é que assim, toda animação seriada que vai pra TV, ela serve para vender boneco. Se não vende boneco, ela é cancelada. Olha o que aconteceu com Thundercats, aquela segunda animação do Thundercats no início dos anos 2000, se eu não me engano, 2010, eu acho, mais ou menos. 2009 e 2010, pô.
a história muito boa, uma boa animação, um traço mais japonês, assim, mais mangá, mas ela não vendeu o boneco, eles cancelaram. Tá? Então, assim, tinha um sucesso grandioso. Então, toda animação seriada serve para bonecos. O que aconteceu com a She-Ra, né? Além de ter uma história boa e tal, ela foi vendida para a distribuição da Netflix. Então, assim, a ideia inicial era para vender boneco, que eu acho que até tem boneco dessa animação. Mas ela, hoje, com os serviços de streaming, ela serve para outra coisa. Eu crio um produto para os produtos de streaming. Né? Eu não crio mais um produto para vender boneco. Né? Então, tem muito disso hoje também. Então, assim, são períodos históricos diferentes. Eu tenho até minha bonequinha da She-Ra aqui. Eu adoro He-Man, esse universo Motu. Então, mas eu concordo contigo plenamente. As histórias hoje da nova She-Ra são muito melhores do que as histórias passadas, mas eu não consigo fazer uma comparação, porque são dois momentos históricos completamente diferentes e o foco da indústria eram coisas diferentes também, né? Mas se a gente olhar a década de 80, poucas personagens femininas tinha empoderadas. Tinha Carmen Sandiego, tinha ela, daí tinha mulheres que participavam de um time de super-heróis, era uma única mulher. E She-Ra, ela veio para quebrar padrões, né? Ela trouxe muitas questões até de empoderamento feminino naquele período, década de 80, onde reinava essa questão da masculinidade tóxica e tal nos personagens, e a She-Ra veio fazendo esse quebra, né? O quanto essa animação da She-Ra foi de suma importância e que trouxe também muitas mulheres, né, muitas meninas a gostarem de animações de aventura e começar a dizer, eu não preciso ser só mais uma princesa, mas eu posso ser uma princesa guerreira. Então, o quanto ela foi de suma importância e para a indústria, né, que depois vieram outras personagens, outras animações de aventura, trazendo personagens femininas graças a She-Ra. Uma baita a She-Ra se desenvolveu, Fábio, só para ajudar, e o Gelson se desenvolveu em 83 e 84, né? Que foi um período que praticamente está fazendo uma quebra de paradigmas naquele período, né? Ela já foi 86, 87, se eu não me engano. Sim, o He-Man é 83 e 84, né? Daí quando ele estava terminando o He-Man, ela lançou She-Ra e teve mais episódios e mais temporadas do que o próprio He-Man. E a própria animação, era o mesmo estúdio, né? A própria animação, ela ganhou mais dinheiro, porque se tu olhar He-Man, para economizar, eles usavam a mesma cena. Tu olha lá o He-Man correndo, é a mesma cena, só trocava. É o mesmo local, né? Ele rolando, é o mesmo local, ele parando, é a mesma pose sempre. E a She-Ra já mudou isso, porque o estúdio já tinha mais grana, né? Ou teve maior investimento para apostar nesta personagem. Lógico, é uma personagem que é uma Barbie em cima de um cavalo, uma Barbie guerreira, que foi mais ou menos isso. Para quem tem um documentário na Netflix, né, os brinquedos da minha infância, alguma coisa assim, é muito bacana, né? E eles falam sobre a She-Ra. É muito legal como surgiu a She-Ra. Gente, tu vai olhar com outro olhar, com maior carinho, aquela animação da década de 80. Vou olhar. Não, porque tu sabe, assim, eu sou noventista, e ali nos 90, assim, tu tem... porque, sei lá, os quadrinhos estavam numa vibe muito dark, violenta, palavrão, pesadona, e as animações, de certa forma, estavam com um período de empobrecimento. Tem uma variável tão grande, assim, por exemplo, que a ponto que vai me perguntar um herói que me marcou na minha infância, eu vou dizer o Capitão Planeta, né, que era ali, cara, assim, era aquela tentativa de fazer um desenho educativo, que não fosse educativo, que é extremamente frustrante tu assistir hoje, mas foi algo que me marcou muito ali naquele período, né, e fora algumas animações, assim, bem undergrounds, tem uma da Disney, cara, que me marcou horrores, que era A Hora do Recreio, né, e eu gostava porque... Muito bom! 2. E foi completamente esquecido aquilo ali, né, o Doug, eu acho que ele fez um sucesso muito grande na Nickelodeon, mas quando ele vai pra Disney, a Disney tenta dar uma nova roupagem, uma roupagem, vamos dizer assim, menos crítica, e acaba com o Doug.
Então, assim, a gente tem assunto aqui para livro, quem sabe. Dá para fazer um assunto só sobre as animações da década de 80 e 90. Que ainda Pode escrever um artigo sobre isso ainda. Um exemplo também é o Fantástico Mundo de Bob também, né? A gente pode dizer Fantástico também. Mundo de Bob, eu adorava. Tinha uma época que até me apelidaram de Bob, né? Porque eu também. Eu 2 Bobs aqui. Eu só falar, todas as coisas acontecem comigo. Sempre esse episódio, né? O episódio do Bob era incrível, né? Ele fazia o cabelo, tinha um topete, chegava na escola, a todo mundo, oi, Bob. Eu, por que eu, Bob? O Bob é tu, né, Lua? Tu tem um topetinho, né? Eu digo, eu levei tanto apelido por causa desse Bob. Até hoje eu imito ele na escola. A história do Bob é bacana, né? Porque o cara que criou, ele começou a trazer em cima de relatos do próprio filho, né? Que tinha esse mundo que a criança imagina, né? E o quanto isso é rico, né? E ele trouxe isso, né? Sobre esse universo da criança, que nos Estados Unidos teve muitos estudos, né? A partir disso, para falar sobre esse universo imaginativo da criança, graças ao fantástico mundo do Bob. Cara, isso é demais, cara. Como eu falei, existem pautas aí fazer várias discussões. Eu acho que a gente pode até pensar pautas assim, tipo, dos quadrinhos heróis, anos 80, anos 90, principalmente porque a gente viveu, né? Anos 70 eu já não sei, mas deve ter tido muita coisa boa lá. Mas a gente aproveitar e trazer das nossas vivências, né? Eu acho que é umas pautas bacanas aí pra gente pensar. Ô, Fábio, só para completar a história do Fábio. A história do Bob. Eu lembro uma história do Bob que tem um artigo que mostra que o Bob ele era considerado também como estudo de crianças com autismo, né? Porque quando a ideia da empalia da mente dele, tem estudos de autistas que mostram que ele era comparado com uma criança com autismo, né? Porque ele imaginava o mundo real e o mundo irreal. Eu trouxe isso numa live, acho que foi numa live que eu dei para um grupo de São Paulo, acho que ano passado, eu expliquei pro pessoal, e o pessoal foi atrás e me mandou referências que existem comprovações que o Bob é comparado como um autista, né? Porque é a relação do mundo interior e do mundo exterior, né? Só para dar esse bacana. Aqui, para finalizar, o Arthur Lopes Filho também, né? Historiador, filósofo, trabalha com a questão aí. Não sei se tu conhece. Sim, e já disse, já se interessou em falar de anos 80 aí. Cara, os anos 80, a gente tem, assim, a nossa infância, tu comentou assim, década de 70. Os anos 80, né, os inícios dos anos 80, as animações são animações da década de 60 e 70, por causa da ditadura, não veio muito dessas animações do Brasil. Então, década de 80 começa a vir, né, eu me lembro dos estúdios Hanna-Barbera, gente, isso é 60, 70, né, que a gente começou a assistir. E aí tem aqueles enlatados, né, grandes como Thundercats, He-Man, né, Transformers, que são essas tartarugas ninja no final da década de 80, né, pra mim, assim, a Thundercats, He-Man, Transformers é a minha G.I. Joe, né, também tem, mas esses três são a minha santíssima trindade, assim, sabe, que eram minhas animações preferidas, e dá para fazer muitos temas filosóficos em cima disso, né. Já prometi para alguns amigos, cara, vou escrever. Até escrevi um textinho pequeno que eu botei até no meu Instagram sobre Transformers, né, em relação a essa questão da imigração, né, de guerra civil e imigração, que isso é um tema do Transformers, e agora tem uma nova animação na Netflix que é muito boa, né, War of Cybertron. Então vale muito a pena assim, assistir, porque vai lembrar, os nostalgistas vão lembrar da década de 80, que são a mesma modelagem da década de 80, com toda a tecnologia que nós temos hoje para as animações, e a história é muito boa. Né? Então vale a pena, dá pra fazer tanta coisa. Então saímos daqui com alguns compromissos, alguns projetos aí mais para pensar mais para frente. Eu vou dizer, já que eu tô nesse universo da live, ela facilita muito e tem um alcance legal, né? Mas eu tô assim, eu quero que acabe logo toda essa pandemia para a gente se encontrar presencialmente, né? E, Gelson,
vai ser meu convidado. Se quiseres me convidar também aí nessas discussões aí, me convida. E vamos tocar. Olha só, o Luan Pierre, Arthur, Thiago, aqui um monte de gente aqui que participou, que certamente tem muito para contribuir também. Então eu agradeço. E só para completar, Fábio, nós temos 2 colegas já também faz ótimos. As tuas considerações, Luan. Já faz as tuas considerações. Eu só quero agradecer o Gelson que participou, que para nós foi uma alegria também. Foi enorme o convite. Agradeço que tu participou com nós, né, Fábio? Que o Gelson está de casa agora. Eu quero também convidar também na próxima, se der, né, o Rubem e o Renato também, né? Porque esses dois, sem os dois na live, vai ter muita história, né, ô Gelson? Daí tem que fazer separado, porque senão vai ter que fazer live de 3 horas, cara. Ou mais. Os caras têm muito conteúdo. Os dois, né? Eu quero te agradecer, obrigado pelo convite. Eu te agradeço que tu participou conosco, porque nossa amizade, tu sabe que desde aquele dia em 2015 que a gente se conheceu, a gente tá uma amizade de quase 7 anos. E até eu vou contar uma história muito última para acabar, engraçada. Quando eu terminei meu trabalho de apresentar, eu fiquei tão envergonhado que eu estava tão nervoso no dia de apresentar que eu olhava pro Gelson para baixo. Eu dizia assim, o que eu vou falar na frente desses caras? Aí o Renato, colega do Gelson, só disse para mim assim, filósofo, tu tá recém começando, tu tem que falar bem. Daí olha o que eu virei, né? Um bons filósofos e viramos colegas. Gelson, obrigado pela parceria, estamos juntos, viu? Abração. Eu agradeço o convite do Luan e o aceite, né, do Fábio por poder participar. É sempre bacana conhecer esses canais de divulgação científica, divulgação de trabalhos, que o quanto vocês são de suma importância, né, para a filosofia, para a ciência, para divulgar cada vez mais, né, sair desses muros do mundo acadêmico e mostrar que essa ciência é viva, ela tem fundamento, ela é praticável, né, e o quanto, no meu caso, ela pode ser aplicada em sala de aula. Então, eu só tenho que agradecer, né, por esse espaço aí e o convite, e a todos que assistiram, que vão assistir ainda, e segue esses caras aí, gente. Esses caras aí são feras aí e fico à disposição para novas possibilidades aí de trabalhos. Gelson, sou muito grato pela tua existência e por hoje estar aqui compartilhando um pouquinho do teu conhecimento, da tua trajetória com a gente. Luan, agradeço muito, né, também pela tua existência e por ter intermediado para que essa live pudesse ter acontecido hoje. Agradeço a todos que assistiram, que comentaram, que ainda vão assistir, que ainda vão comentar. Por favor, compartilhem esse vídeo, marquem os amigos para mais gente chegar, porque agora ele vira um vídeo, né? Então, mesmo que tu compartilhar agora, a pessoa vai assistir, ela vai assistir desde o início, lá como um vídeo, e aproveitar todo aqui esse pouquinho de conhecimento que a gente joga nessa rede tão grande. Obrigado, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.